consagrar tudo a Deus, quer dizer, entregar tudo a Deus. Consagrar é isso, é você entregar tudo a Deus. E lá em Provérbios 16:3 diz o seguinte: consagre a Deus tudo o que você faz e os seus planos sairão bem. Primeira coisa, como é que um plano sai bem, não é? Como é que um plano sai bem? Claro, quando existe um plano. Muitas pessoas querem fazer as coisas e vão fazendo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, mas não tem um plano. E quem não tem um plano, não tem uma estratégia. E ainda tem gente que tem plano, mas não tem estratégia. Eu tenho um plano aqui, mas sai fazendo e não faz a parte da estratégia. Então o que esse versículo quer dizer é o seguinte: pega para a sua vida. Primeiro, você deve ter um plano. Você deve manter um plano na sua cabeça. Você tem que ter um plano específico, muito bem escrito, detalhado, e depois você tem que ter uma estratégia. Todo plano, para ter sucesso, tem que ter uma estratégia. O começo, o meio e o fim. E aí nós vamos consagrar a Deus, que é o quê? A entregar a Deus. E quando você entrega os seus planos com estratégia a Deus, então nós vamos ter esses planos bem-sucedidos. É bem simples. O que Deus quer é isso. Mais nada. Deus, o nosso Deus é um Deus prático, gente. Não é um Deus de viagem na maionese. Jamais. Ele quer que eu e você vençamos em tudo na vida, em todos os nossos propósitos, e é claro, a resposta final vem dele. É ou não é? Porque também se você faz planos para tramar o mal contra alguém, ou algo que seja contra os princípios de Deus, jamais Deus dará uma palavra positiva. Concorda comigo? Concorda? Mas o que nesse versículo diz exatamente é o seguinte: que se você tem um plano e consagrar a Deus, pronto, entrega, descansa, e Ele vai fazer. Mas lembre-se, olha só, todo plano que você fizer tem que estar alinhado com os princípios de Deus. Não há outra maneira de você ter sucesso. Não existe. Existem pessoas até que culpam Deus por não cumprirem propósitos de suas vidas, ou de não terem sucesso, ou de estar sempre sofrendo, etc, etc, etc. Mas essas pessoas não têm planos, essas pessoas vão vivendo um dia após o outro, sem sequer planejar ou ter uma estratégia na sua vida. Gente, estratégia não é só para guerra, estratégia não é só para jogo. A estratégia é para todo aquele que quer viver plenamente. Não adianta depois você ficar reclamando e falando, por que Deus, por quê? Se você não fez a sua parte. Deus nos quer nessa vida nossa aqui com muita riqueza, muita conquista, em todos os sentidos. Nós merecemos e inclusive nós devemos conquistar. Ele colocou todas as coisas sujeitas a nós. Sujeitas a nós. E é por isso que nós vamos conquistar. Que você vai conquistar. Você já tem uma premissa, uma promessa de Deus na sua vida de conquista. Então, meu irmão, minha irmã, agarra essa promessa para você. E eu tenho certeza que você irá bem. Mas, se você tiver um plano. Se não há um plano, não há estratégia. Se não há estratégia, não há como você entregar para Deus. Como é que você vai entregar para Deus algo incompleto da sua parte? Não é mesmo? Algo que não exige um sacrifício. Não exige um tempo de dedicação. Não exige você pensar. Afinal de contas, Deus te deu intelecto. Deus te deu o Espírito Santo também para você intuir para onde você vai. Você conversa com o Espírito Santo te mostra os caminhos. Então, se você tem planos e você tem estratégia, entrega a Deus e você será próspero. Sabe que uma vez eu criei na minha cabeça uma estratégia linda e maravilhosa. Né? Eu fui juntar 2 salões nossos. Eu já tinha um, e eu falei, vou juntar os 2 para ter menos custo. Ótimo!
Mandei ver, comecei a reformar um dos salões que eu achei que seria ideal. Gastei lá R$300 mil na reforma. E depois eu fechei um dos salões e juntei tudo num só. O que aconteceu? Minhas equipes viraram água e óleo, não se misturaram, as duas equipes, uma equipe de cada salão. E aí, por conta disso, eu perdi todos da minha equipe. Todos. Porque eu fiz planos. E eu fui tocando. Não tinha muita estratégia. Eu falei assim, deixa o pau torar. Vambora, deixa o pau torar, eu vou conseguir, eu já sei, eu tenho experiência. Caramba, vambora. E mandei ver. E deu tudo errado. Eu quebrei, perdi dinheiro, perdi tempo e energia. Eu me estribei na minha inteligência. E na palavra também ele fala que nós não devemos nos estribar na nossa própria inteligência. E não consagrei a Deus, quer dizer, eu não entreguei isso a Deus. Eu tinha um plano, era lindo, maravilhoso, não tinha estratégia e não entreguei a Deus. Não deu certo, eu fiquei pensando, Deus, por que o Senhor fez isso? Claro, eu não fiz tudo conforme Ele falou. E se você está me ouvindo e está passando por isso, para agora. Se você tem um plano, para, senta, gasta uma energia do seu tempo, do seu dia, da sua cabeça e faça uma estratégia. E entregue a Deus, consagra a Ele. E se essas estratégias estiverem alinhadas com os princípios do reino de Deus, então seus planos darão certo. Faça planos, crie uma estratégia, alinhe sua estratégia com os princípios do reino de Deus e consagre a Ele, e tudo lhe irá bem na vida.